Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Podcast Intercâmbio. A gente está com mais um convidado hoje aqui, mais uma daquelas pessoas que gosta de passar frio. Ele foi para o norte da Europa, para a Suécia, mais especificamente para a cidade de Jönköping. Estou falando do Eduardo Zarur, que é estudante da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Ele estuda administração no Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, aqui em Florianópolis, e vai contar para a gente essa experiência bem bacana que ele teve agora no primeiro semestre de 2024, né? Isso mesmo. Eduardo, bem-vindo então ao Podcast Intercâmbio. Perfeito, muito obrigado pela oportunidade de estar compartilhando um pouco mais da minha experiência na Suécia. Tenho certeza que vai ser um episódio incrível. Legal. Eduardo, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, você falou que teve uma experiência, teve uma prévia assim, do que quer fazer intercâmbio, fez um curso de inglês no exterior, né? Foi daí que veio a tua vontade de fazer esse intercâmbio agora na graduação ou é algo que no próprio curso assim, despertou? Então, o meu pai ele tem uma agência de viagens, então ele sempre me incentivou muito a conhecer o mundo como um todo, assim, entender culturas diferentes, entender línguas diferentes. Então, muito da minha vontade de fazer esse intercâmbio, de conhecer novos países, também surgiu de um apoio deles. Então, quando eu descobri que tinha mobilidade livre, aqui pela UDESC, até o PROME mesmo, a oportunidade da Bolsa, tive muita vontade de, enfim, conhecer novos países. E conversei então também com o Giovanni, né, o Giovanni Medina, me explicou um pouco melhor sobre como funcionava a oportunidade. Professor aqui da UDESC ESAG, que é coordenador de mobilidade acadêmica, é muito ligado à Suécia também, é professor visitante lá em Jönköping. Isso mesmo. Então ele me contou até um pouco mais sobre a Suécia, fiquei bastante intrigado em conhecer um pouco mais desse país e nem pensei duas vezes, me joguei de cara e com certeza foi maravilhoso, assim, a melhor decisão da minha vida. Legal, vamos contar então como é que foi essa experiência que você curtiu lá. Me diz o seguinte, Eduardo, a escolha da Suécia então foi mais por influência do Giovanni mesmo ou teve mais algum fator assim que pesou para você escolher o país? Então, na verdade, eu queria ir para algum país que eu não tivesse tanto problema com língua, né? A gente sabe que sueco é uma língua extremamente difícil, mas também Suécia é um dos países onde a maior porcentagem da população fala inglês. Então, como eu já tenho um inglês fluente, já consigo me comunicar sem maior problema, então eu achei que a Suécia fosse uma escolha legal. Eu não queria ir para algum país como os Estados Unidos ou Canadá, que já tem como língua materna, e eu já conhecia, né? Já tive outras experiências por lá de visitar e enfim. Então eu queria ir para um lugar diferente, onde eu pudesse me comunicar bem, e eu sempre gostei muito da cultura nórdica, então achei que, enfim, fosse casar, assim, o útil com o agradável, então foi bem legal, assim. Legal. Você falou aqui no começo da nossa conversa sobre dois programas de mobilidade acadêmica, né, de intercâmbio que a UDESC tem para os seus alunos, que são o PROME, né, o Programa de Mobilidade Estudantil, e o Mobilidade Livre, que é esse que você usou para ir para a Suécia, né? Então, só para explicar para quem não conhece, o PROME eu conheci o programa com bolsa, né? É um programa muito bacana que a UDESC tem. Todo semestre é publicado um edital, tem várias vagas distribuídas aí por todos os centros da UDESC. Os alunos se inscrevem e aqueles que são selecionados, uma seleção basicamente feita por notas, né? Tem outros critérios, mas o principal é o desempenho acadêmico. Os selecionados recebem uma bolsa que dá passagens aéreas de ida e volta para o país escolhido, seguro de saúde lá no destino e uma ajuda mensal em dinheiro, né, ao longo de 6 meses. Né? Você recebe 6 parcelas aí que deve estar em torno de 700 euros agora, alguma coisa assim. E a outra alternativa, e além disso você não paga pelo ensino lá na universidade de destino, né? Em geral na Europa, por exemplo, em geral mesmo universidades públicas são pagas, não são baratas, né? Então isso também é uma ajuda grande. E no caso da mobilidade livre, que o Eduardo usou, você não tem essa bolsa, não tem todos esses auxílios, você tem que bancar a sua passagem, a sua estadia lá, mas você tem esse benefício também de não precisar pagar lá durante o intercâmbio, né? A Suécia, pelo que a gente sabe, não é um país muito barato, né, o Eduardo? Como é que foi o teu planejamento financeiro lá? Como é que foi para você se manter lá com o custo de vida da Suécia? De fato, não é um país barato. Então, lá o que eu tive de gasto desde o começo do planejamento da viagem até o final foi tanto as passagens ida e volta, né, eu fui pela Air France, e também a acomodação lá, então eu tive que pagar a acomodação. E durante o período que eu fiquei lá, de 6 meses,
E também custo de vida lá normal. Então, como eu não tinha essa bolsa, eu tinha que pagar mercado para, enfim, cozinhar dentro da minha acomodação, lazer também. Então, tudo isso são gastos que eu tive ao longo do semestre. E, de fato, não é um país barato, né? E o que eu tive que fazer de planejamento, né? Até tive alguns problemas antes de ir com o consulado sueco, que eles tinham que, aliás, eu tinha que fazer uma comprovação de renda antes de ir, então eu tinha que ter separado na minha conta corrente aproximadamente 100 mil coroas suecas, que deve dar em torno de 50 mil reais hoje. Então eu tinha que mostrar para eles que eu tinha esse dinheiro que fosse suficiente para me bancar ao longo dos 6 meses. Então eu tive alguns problemas no sentido de eu tinha separado o dinheiro, mas eu não tinha conta corrente, e, tipo, eu tinha investimento. Então eu mandei esse extrato do investimento, eles não aceitaram. Eu mandei outra vez com comprovação do banco, eles também não aceitaram. E eles falaram, cara, tu tem mais uma chance de mandar, senão a gente vai acabar negando o teu visto. E então eu fiz o saque do investimento, mostrei na conta corrente e daí deu tudo certo. Mas de planejamento, assim, acho que esse foi o único problema que eu tive. E de resto, o meu pai ele acabou vendendo as passagens aéreas, já que ele tem agência de viagem, como eu comentei. E custo de vida lá, então, não era barato, mas, enfim, acabei conseguindo lidar com tudo, então, no final deu tudo certo. Você teve algum apoio lá da universidade para conseguir acomodação, por exemplo, conseguir... Então, na verdade, no período antes de você ir, você tem que escolher 3 opções de acomodação. Eles têm 5 opções disponíveis lá, se não me engano, eram 2 da própria universidade e 3 que eram meio que privadas. Então, por exemplo, eu fiquei numa que era da universidade mesmo, que se chamava Kunskapsfabriken, que é basicamente um apartamento. Tu era meio que sorteado no sentido de tamanho do apartamento, né? Variava muito, tinha apartamento de 14 metros quadrados e tinha apartamento de 30 metros quadrados. O que eu fiquei era de 14, era menorzinho, mas todos os apartamentos eram individuais, com banheiro individual, com cozinha individual. Tinha espaços também, não para festa, mas tipo cozinhas compartilhadas que o pessoal acabava usando para festa também. Então, assim, quanto à escolha, eu fui bem feliz na minha escolha, eu tinha colocado essa e outras 2 que eram de compartilhar banheiro também, e daí eu achei melhor ficar com o meu banheiro sozinho, ficar com o meu quarto também. E então, mas quanto à acomodação, então você já meio que escolhe antes de chegar lá. Então eles te dão, no próprio site da universidade, você vê todas as opções, vê a distância, vê o que tem no apartamento, o que não tem, o que tem por perto, e você escolhe então as 3 que mais fazem sentido para você. E os valores também variam conforme a acomodação que você escolhe. Mas aí, se você paga, na hora que você chega na cidade, você tem que ir direto no centro ali de apoio ao estudante da universidade. Então, é onde você pega a sua chave e nas acomodações que são privadas, você vai pagando mensalmente o valor do aluguel. E nas que são da própria universidade, você tem que pagar o valor integral da acomodação à vista. Então, essa foi a única diferença, eu tive que pagar à vista. Como que era a tua despesa mensal, mais ou menos? Você chegou a fazer essa conta, assim, para se manter lá? Então, dava em torno de 3 a 4 mil reais por mês. Certo. De acomodação, mas como eu paguei tudo à vista. Certo. Quer dizer, quem vai com a bolsa do Promo, então a bolsa já cobre, né? Já cobre. Dá uns 4 mil, isso, né? Mais ou menos, né? Então é isso, gente. E conta como é que foi a tua chegada lá, porque você teve uma breve experiência de morar no exterior, você falou de fazer um curso de inglês, né, de um mês na Inglaterra, mas a primeira vez você foi para ficar assim um tempo mais longo e tal. Conta como é que foi você chegar na Suécia lá, a sua recepção na universidade, foi tudo tranquilo, assim, como é que foi para você? Foi tudo maravilhoso, assim, a minha viagem, na real, foi bem cansativa, porque eu estava em Criciúma, eu sou de Criciúma, então eu saí de Criciúma no dia 5 da manhã para ir para Florianópolis, para vir aqui para Florianópolis, peguei voo para São Paulo, peguei voo para Paris. De Paris eu fiquei 10 horas em conexão lá. De Paris fui para Gotemburgo, tive que passar a noite em Gotemburgo, então foram 2 dias de viagem bem cansativos, assim. Então no outro dia em Gotemburgo eu peguei o ônibus para ir ao shopping, dava umas 2 horas de ônibus, e isso já era o dia 7. E então, como funcionava? Você tinha que avisar previamente o dia e a hora mais ou menos que você ia chegar na estação de ônibus de shopping, e o pessoal da universidade ia lá buscar vocês com uma vanzinha e te levar direto para o centro de apoio ao estudante da universidade. Eles te pegam na estação de ônibus, na estação de vocês ônibus. Nem sabiam onde é que é a universidade. Não, você chega, eles vão te buscar ali na estação,
você vai ali no centro, você pega a chave, já assina o contrato e depois eles te levam para acomodação. Então, sim, não tive problema quanto à recepção, foi bem tranquila. O cara que foi buscar na estação foi super simpático, super caloroso, enfim, a primeira impressão já foi ótima, assim. Então, fui lá, peguei a chave do meu apartamento, assinei os outros contratos que tinham para assinar, me levou direto pro meu apartamento e ficou por isso. Então, legal. E aí, você chegou já logo antes de começarem as aulas? Logo ou chegou antes? Não, eu cheguei dia 7 no meu apartamento, as aulas começavam dia 8. Na verdade, de 8 começava o kickoff, né? O famoso kickoff, né? A gente já conversou aqui no podcast com algumas pessoas que foram para a Suécia, algumas que foram pegar um shopping, inclusive, e todo mundo fala muito bem do tal do kickoff, né? Explica aí pra gente o que é isso. Cara, o kickoff é uma semana maravilhosa. Como eu tava no frio, então as atividades eram todas dentro do ginásio. Mas, cara, é uma semana justamente de integração dos alunos com o pessoal das atléticas que eles têm lá, né? Então, fica todo mundo junto, tanto o pessoal de engenharia, de comunicações, de business e de saúde, né? Que são os 4 cursos que tem lá, as 4 escolas. Então, fica todo mundo junto, é uma semana cheia de integração, cheia de atividades, cheia de festa também. E, cara, é um momento muito especial, assim, onde a gente vai conhecer as pessoas e entender o que vai ser dali pra frente, né? E é só festa, assim, ou tem orientação, tem palestras, como é que funciona? Não, tem várias palestras também, o pessoal da própria universidade explicando um pouco melhor sobre a cidade como um todo, cuidados que deve ter. Eu lembro que quando a gente chegou lá, estava tendo alguns problemas principalmente ali com a guerra que estava tendo próximo ali. Então eles falaram pra gente sempre tomar cuidado, mas acabou que nunca deu nada, né? Então foi tudo super tranquilo, mas eles passaram todos os contatos de emergência, passaram o que é a universidade, o que a gente vai estar vendo ao longo dos próximos meses, cuidados com temperatura também, para o pessoal que não é acostumado. Parece bobagem, mas é super importante isso. Super importante. Você chega num país completamente diferente, não sabe certeza. como é que as coisas funcionam, né? E os caras te dão essa ajuda, esse apoio ali no início. Não, então foi bem fundamental, assim, eu deixei tudo anotado, tanto de contatos de emergência, quanto, enfim, cuidados que a gente possa ter. E com certeza foi de grande ajuda. Acabei não precisando usar, mas se precisasse eu sabia que tinha. Então, assim, tudo que eles precisavam fazer na quesito assim, de onboarding, assim, foi tudo perfeito. Assim, foi... Bacana. E conta um pouquinho como é que é a universidade, assim, além do, né, você já explicou aqui o kickoff, como é que eles recebem muito bem o intercambista lá, mas a universidade em si, esses 6 meses que você passou lá, dá uma ideia de como é estudar lá, como é que é a universidade? Então, a universidade, como eu comentei, ela é dividida em 4 escolas, né? A escola de engenharia, a escola de business, de comunicação e de saúde. O curso que eu fui fazer lá não era de business, por mais que eu esteja no curso de administração, a Universidade de Jönköping ela é conveniada apenas com a escola de engenharia. Então, o curso que eu fui fazer lá foi basicamente uma engenharia de produção, que seria uma engenharia ligada a business. Então, mas todas as matérias que eu fiz lá foram, por exemplo, negócios sustentáveis, cadeia de suprimentos, então são todas matérias ligadas à administração, então não tive muito problema quanto a isso. Todas contribuíram para a tua formação, com certeza. Você não fez nada meio aleatório. Assim, isso, não, todas as matérias fazem bastante sentido com a grade, isso foi algo que eu validei antes com a Ruth, né, que era a chefe do departamento. Então a gente montou ali o plano de estudos, ela validou conforme as matérias que eu poderia validar aqui na UDESC, fiz as matérias lá e agora estou no processo de validação que ainda não fiz, mas já vou fazer, que é bem importante também. E então todas as aulas também são em inglês, né? Todas as matérias elas têm tanto a opção de fazer aulas em inglês quanto em sueco, né? Para o pessoal que já é de lá mesmo, tem bastante sueco também, por mais que seja uma universidade bem internacional. Então todas as aulas em inglês. Eles dividem muito as aulas entre as lectures, que seriam aulas meio que como se fosse uma palestra, assim, exatamente, e as aulas de sala de aula, que seriam atividades mesmo. Então era bem dividido assim, tinha muito mais lectures do que as aulas práticas mesmo, e acabava que você podia fazer tudo assim pelo computador. Então achei bem prático, bem fácil assim de aprender, foi uma experiência bem legal estudando mesmo assim. E assim, como eu disse, assim, todas as matérias foram muito boas assim, para um crescimento estudante assim, como profissional. Então, cara, assim, bem legal a universidade, eu gostei bastante, fiquei muito surpreso com a qualidade do ensino também, os professores são muito bons, são muito pacientes, principalmente com o pessoal universitário, aliás, o pessoal internacional. As minhas aulas eram todas
com estudantes no mundo inteiro, não tinha os Como você disse, é uma universidade muito internacionalizada, bastante. Como você disse, né? Tem muito estudante internacional, então eles já estão bastante acostumados com isso, né? Tem um sistema assim, né? Exatamente. E você sentiu muita diferença assim, do que você estava habituado na UDESC, aqui no Brasil, em termos de como funcionam as aulas, em termos de ensino, assim, você sentiu assim, alguma necessidade de adaptação ou foi tranquilo nesse aspecto? Eu achei que foi bem tranquilo, acho que a maior adaptação foi justamente esse negócio das aulas de lectures e das aulas práticas, que aqui é tudo muito na sala de aula, então isso não é na sala de aula, é em casa, então a gente faz atividades em casa. Então, mas eu buscava sempre estar muito na universidade, eu acho que lá era um ambiente muito propício para, enfim, conseguir estudar, tinha muito espaço para estudo e os espaços bonitos também, então isso incentivava ainda mais, era bem legal. E então, mas a adaptação foi super tranquila, assim. Não tive problemas quanto à comunicação com os professores, até por causa da língua também, não tive nenhum problema, foi super tranquilo. E todos os estudantes assim, que eu tive contato foram super tranquilos, tá? A gente estava todo mundo na mesma situação, querendo se adaptar ao país. Então, teus colegas estão querendo ir para lá, assim, claro, tem que ter um certo nível de inglês, né? Porque as aulas são em inglês, mas tirando isso, assim, é tranquilo, assim, né? Se você tem aula aqui no Brasil, você vai ter aula lá. Sim, porque a questão é entender inglês mesmo. Certo. E essas aulas práticas é uma coisa que você pontuou que é um pouco diferente, né? Como é que você viu essas aulas, assim, você gostou da dinâmica lá? Conta um pouquinho melhor. Eu gostei, tinha muitas matérias, então, que a gente fazia, por exemplo, a aula lecture, que seria uma aula num ambiente de palestra mesmo, então o professor ficava no palco lá na frente, ficavam todos os outros alunos, tanto das aulas em sueco quanto das aulas em inglês, então ficava todo mundo junto. E ele ficava explicando então sobre o conteúdo, não tinha muita questão de tipo tiração de dúvidas nesse primeiro momento. E as aulas práticas seriam justamente então fazer a divisão das aulas em sueco e inglês, aí cada um tinha a sua classe. E eram, por exemplo, atividades como debates, atividades como Kahoots, por exemplo, que foi o professor, sim, sabe? Tipo jogo, isso, né? tipo quiz assim. Quiz. Então tinha muitas atividades assim. Mas principalmente debates, tinha bastante debates, algo que eu não vejo muito aqui, então achei a dinâmica bem interessante, várias apresentações também, então tive uma matéria de Sustainable Business, que a gente tinha, praticamente toda semana tinha alguma apresentação, então toda semana tinha que estar fazendo algo novo, ela dava um case paper assim, e a gente tinha que tirar o suco desse paper e fazer uma apresentação falando sobre o que era. E lá a sustentabilidade é uma coisa bem presente, muito né? presente, sim. Então, essa matéria eu achei bem interessante mesmo, porque está muito ligado ao que eles vivem lá na Suécia. Então, essa questão sustentável é algo de fato muito importante para eles, é muito fundamental, tanto que na cidade, no país inteiro você vê, é tudo muito limpo, tudo muito... várias empresas de reciclagem, então a gente vê isso muito presente. Então, ter essa matéria e entender um pouco mais sobre como funciona lá foi bem maneiro. E as atividades práticas estão como debate, então também... foram bem legais, não só como para treinar a própria linguagem, treinar o próprio inglês, mas também aprender um pouco mais e mostrar o que a gente tinha aprendido como conteúdo. Então foi bem legal mesmo. Eduardo, a gente já citou aqui algumas vezes na conversa que a universidade para onde você foi é muito internacional, né? Tem muitos intercambistas que não são da Suécia, que são de vários outros países. Como é que era a convivência lá entre vocês, entre estudantes assim, de origens diferentes? Você chegou a fazer um círculo assim, de amigos durante o intercâmbio de vários lugares do mundo? Como é que era isso? Cara, foi bem legal isso, na verdade, acabei de lembrar um ponto. Um pouco antes da viagem, eu saí de Criciúma nos primeiros dias de janeiro. Ali por volta de antes do Natal, o pessoal da universidade criou um grupo no WhatsApp onde estavam todos os estudantes universitários internacionais que iam. Nesse grupo eu conheci o único outro brasileiro que estava indo, que era de São Paulo. Então desde esse primeiro momento a gente começou a conversar, já fez ali alguma amizade. A gente não ficou na mesma acomodação, mas a gente fez coincidentemente 3 matérias juntos, que a gente escolheu. A gente nem tinha conhecimento ainda, né? A gente descobriu na hora. Então a gente acabou se aproximando bastante. A princípio ele foi o melhor amigo que eu fiz ali, foi outro brasileiro. Mas dentro da minha acomodação eu tinha vários outros amigos, a maioria americanos e canadenses. Esses foram os principais, mas cara, a gente tinha um círculo gigante com franceses, australianos, sírios, árabes. Então foi assim uma convivência muito diferente, foi muito legal.
E outro ponto também que me fez ter novas amizades e me adaptar também foi fazendo parte do time de futebol da universidade. Então, tem essa possibilidade? Tem também. Para o intercambista. Exatamente. Tanto o time quanto a própria universidade também são muito internacionais, os dois. Então, dentro do time de futebol, a gente participou da Liga Sueca, a gente tinha gente do mundo inteiro no time. Então, foi uma experiência muito legal que eu fiz amizades. Vocês disputaram o campeonato, inclusive? Sim, só a Liga Sueca. Legal. Logicamente não na primeira divisão, porque é um time universitário, mas jogamos a Liga Sueca. Então, foi uma experiência, cara, muito maneira, assim. Conheci gente no time ali, mesmo que eu tenho contato até hoje. Você aprendeu a reclamar com o juiz em sueco? Aprendi xingamentos em sueco, aprendi tudo. Mas o pessoal é muito educado lá, então eles não xingam muito. Mas até dentro do próprio time mesmo foi onde eu conheci mais pessoas que eu tenho contato até hoje. Então essas duas, assim, foi as minhas rodas de amizade que eu tive, assim. E ao longo do semestre também, toda quarta-feira lá tem uma festa, que é o famoso ACA, que é não vou colocar como bar, mas é um espaço de festa da própria universidade mesmo. E toda quarta-feira todo mundo vai com os overalls, que são aqueles macacões que o pessoal usa, cada escola tem uma cor, né? E dentro desse ACA, ali por volta de março, eu e o Lucas, que é outro brasileiro, a gente conheceu outros 3 brasileiros que tinham lá, que moravam já lá há 8 anos e estavam na universidade. Mas esse ACA é dentro do próprio campo? Não, é fora. Mas é assim, 1 quilômetro de distância da universidade, então a gente sempre saía da aula e ia direto a pé pro ACA. Mas acabei conhecendo os outros brasileiros e inclusive a gente até fez uma viagem, nós 5, todo mundo junto. A gente foi pra Itália, eu, Lucas e outros 3 brasileiros. Então também foi outro ciclo de amigos que eu fiz, eu tenho contato com eles até hoje também. Então, cara, assim, tive várias amizades assim que eu tenho contato até hoje, isso foi muito legal. A gente do mundo inteiro, tanto os brasileiros quanto os americanos, canadenses, que estão até pensando em vir para cá visitar, australiano, francês, gente do mundo inteiro, então foi uma experiência muito legal. Assim. Deve ser muito legal isso de você ter esse contato próximo com gente de lugares tão diferentes, deve mexer com a cabeça até, né? Sim, com certeza. Não, eu voltei com outra cabeça, assim, conhecer gente do mundo inteiro, conhecer novas culturas, assim, conhecer um pouco de outras línguas também, não só do sueco, mas o pessoal francês me ensinou algumas coisas, o pessoal... Não vou falar que aprendi árabe, mas ele tentou ensinar alguma coisa, então, então assim, essa troca de cultura é muito legal. E eles sempre eram muito interessados na cultura brasileira também, entender um pouco mais. Então, explicar um pouco para eles, mostrar que a gente não é só Rio de Janeiro, não é só São Paulo, que tem praias lindas, que tem gente educada, então é muito legal essa troca de cultura. A gente acabou não falando muito do lugar onde você viveu, né? Fala rapidamente assim sobre como é que é morar em um shopping, né? A gente falou muito da universidade, mas a cidade em si, você chegou a viver um pouco, Sim. É um lugar legal? Cara, a cidade maravilhosa. Assim, a Suécia é uma cidade cheia de lagos, né? E o shopping fica ao ponto sul de um dos maiores lagos da Suécia, que é o Lago Vater. Então, a gente tinha um grande lago que servia como praia pra gente. Então, era muito legal, a gente tinha a nossa praia ali, óbvio que no começo do semestre estava muito frio, a gente não conseguia ir pra Eu ia perguntar se o frio não atrapalhava muito. Sim, não, até março, abril ali era impossível entrar na água, mas quando cessava assim um pouquinho o frio, tava só um ventinho, a gente já ia lá, botava o pé na água, fazia algum churrasco, alguma resenha assim perto do lago, então foi muito legal. E a partir de ali de maio, que começou a melhorar o tempo, a gente começou a ir pra lá quase todo dia, quase toda semana assim. Então, foi algo muito legal, assim, cara, a cidade é linda, é uma cidade muito universitária, é uma cidade que tem muito universitário e, assim, não é uma cidade que eu vou falar, não é uma cidade tão viva quanto Estocolmo, por exemplo, que tem muita vida noturna, que tem muitas opções do que fazer, mas é uma cidade muito bonita, uma cidade que vale a pena conhecer. E tem Gotemburgo ali perto, né? Tem Gotemburgo, Gotemburgo fica umas 2 horas de Jönköping. Em Estocolmo fica umas 4 horas de ônibus, de carro. E dá pra ir pra, enfim, Copenhague também, que foi uma viagem que eu fiz, que dá umas 6 horas de ônibus. Dinamarca, né? Isso. A Copenhague não vou falar que faz fronteira, mas é do lado de Malmö, que é um dos pontos sul da Suécia. Então, cara, assim, uma cidade muito bonita mesmo. Quando eu cheguei lá tava tudo congelado, então não tinha muito o que fazer. Mas conforme o tempo foi passando, o tempo foi melhorando, a gente vai vendo quão bonita é a cidade, ela vai ficando mais verde, menos branca, mais verde, né? E
os lagos vão descongelando, tem vários lagos na cidade, então eles vão descongelando, vai ficando muito bonito. O pôr do sol lá é maravilhoso, peguei várias vezes lá. Então, cara, é uma cidade que eu quero muito voltar lá, porque realmente me tocou assim. Legal. Eduardo, para a gente ir encaminhando para o final aqui, fechar, eu queria que você tentasse explicar um pouquinho assim, o que é que essa experiência trouxe para você. Assim, esses 6 meses você passou lá na Suécia, um país completamente diferente, convivendo com gente do mundo todo. Que ganhos assim você vê para você com essa experiência? Cara, meu pai sempre disse que ter essa experiência fora é muito importante para o currículo e eu não acreditava tanto até realmente ver a diferença que traz para a gente não só como pessoa, mas como profissional também. Como eu comentei, a universidade me trouxe muito conhecimento que eu não pensei que eu fosse receber um dia, no sentido de, cara, a gente está aprendendo com um conteúdo mais focado em um país completamente diferente do que eu vivo hoje. Então é um foco, querendo ou não, diferente. Então ter essa experiência, cara, de tanto da matéria de Sustainable Business quanto a outra matéria de realmente criar um negócio, modelos de negócios. Então, e trocar essa experiência, fazer essa atividade todas em grupo com pessoas do mundo inteiro, ter essa troca de experiência, entender um pouco sobre como os americanos pensam, como os franceses pensam, como os poloneses pensam. Então, cara, é uma troca de experiência muito bacana mesmo, que eu tenho certeza que eu vou levar para a minha vida inteira. E ter essa experiência no currículo com certeza é algo que vale muito a pena e eu já estou colhendo frutos disso. Então, cara, é uma experiência que eu aconselho todo mundo a fazer, todo mundo que tem a condição para fazer, faça. Porque vale a pena cada segundo, cada mês que você passa lá, cada aula que você vai, vale muito a pena. E com certeza vai, enfim, trazer muitos frutos, tanto para a tua área profissional quanto para a área pessoal, para o teu ciclo de amizade, para o teu ciclo profissional. Então, cara, esse é meu conselho. Assim. Me ajudou muito como profissional, como pessoa, e tenho certeza que vai... Espero que esse episódio auxilie outras pessoas aliás, incentive outras pessoas a fazer e que tenha essa mesma experiência maravilhosa como eu. Muito legal, com certeza vai ajudar muita gente, tenho certeza disso. Então a gente conversou aqui com o Eduardo Zarur, ele é estudante da UDESC, estudante do curso de Administração Empresarial na ESAG, e contou para a gente a experiência muito bacana que ele teve na Suécia, agora no primeiro semestre. Ele foi estudar na Universidade de Jönköping, pelo Programa de Mobilidade Livre da UDESC. E se você achou interessante a experiência do Eduardo, no podcast, ali no feed do podcast, a gente tem várias outras entrevistas, a gente está com mais de 100 relatos ali, histórias de intercâmbio contadas para vários países, mais de uma dezena de países ali. Então, se você está pensando em fazer intercâmbio, vai lá que tem várias experiências ali compartilhadas, quem sabe uma delas, se não a do Eduardo aqui, que foi espetacular, alguma outra ali certamente vai te inspirar, vai te dar vontade de viajar e de fazer essa aventura aí que o Eduardo fez, né? E a gente quer deixar aqui também o site do podcast, que é o udesc.br/exag/intercâmbio podcast. Lá tem mais informações sobre intercâmbio, tem os links para você ouvir em várias plataformas. A gente está no Spotify, no YouTube, Apple Podcasts, Amazon Music, tem várias maneiras de ouvir o podcast. E a gente tem também o nosso perfil no Instagram, o @intercâmbio-podcast, segue a gente lá, também tem bastante informação. No link da bio, inclusive, tem outras informações úteis para intercâmbio, inclusive um link para o mapa do intercâmbio, que é um mapa interativo que a gente tem com todos os convênios, todas as universidades conveniadas com a UDESC para intercâmbio, e todos os episódios do podcast Intercâmbio também tem o link lá. E se você quiser conhecer mais sobre a experiência do Eduardo, acho que a gente pode deixar um contato teu, pode ser, Eduardo? Com certeza. A gente deixa depois ali na descrição do episódio o Instagram do Eduardo, e aí vocês, se quiserem mais alguma informação dele, né, tirar alguma dúvida, manda um direct aí para ele, aí que ele vai ficar feliz em responder. Né? Com certeza, pode mandar. Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela audiência, até o próximo episódio.